Hoje no De Frente com a Torcida recebemos aqui um atleta, um professor de jiu-jitsu que mantém uma grande história no esporte sobralense, na região norte do estado principalmente. Ele que tem participações na vida de formação de atletas da região. Muitos atletas, inclusive, que se formaram faixa preta de jiu-jitsu, passaram pela sua academia, mas eu não vou estender muito. Vamos logo apresentar aqui, porque na hora que ele aparecer, todo mundo vai saber quem é. Seja bem-vindo, Éder Araújo. Agradecer o convite aí da torcida amiga, nosso amigo Rondinelli. Muito feliz aqui em vir e bater um pouco esse bate-bola aí sobre a arte marcial, o jiu-jitsu aqui em Sobral. Éder, a gente sempre inicia do começo, né? Sempre digo isso aqui, a gente começa lá do início. Quando foi e como foi que o Éder Araújo chegou, conheceu o jiu-jitsu e se apaixonou? Vamos do início, então. Minha família toda vem do karatê. Meu tio era professor de karatê de Sobral, professor Frota. Uma família tradicional aqui de Sobral. Treinei karatê quando criança, né? E depois me afastei um pouco, mas com os 15 anos de idade meu pai faleceu, né? Meu pai era alcoólatra, tinha esse problema em casa e eu era uma criança tímida, não falava muito, não tinha muita confiança. E minha mãe preocupada com isso, na missa de sétimo dia, eu me lembro como se fosse hoje, a gente saindo da Igreja da Sé, a gente passou pela Academia Líder, na Padre Fialho ali. E lá a gente tinha os professores Alan, no horário de meio-dia, e o professor Elcio. E naquele dia eu me matriculei e nunca mais saí do jiu-jitsu, né? Em 99 era o ano. 99. Aí 2 anos depois, mais ou menos, 2 ou 3, eu comecei a treinar. Só que já não era na Líder, era na academia ali, que era vizinho, um antigo Barão, né? E como a gente vinha conversando em off também, naquela época havia uma dificuldade muito grande do jiu-jitsu, porque para praticar o jiu-jitsu, né? Porque naquela época, como a gente até falou off aqui em off também, né? Nós éramos, você era, assim como a gente era praticante. Ninguém tinha essa mentalidade de se tornar um atleta, um professor, né? A gente era um grupo de amigos, né? Que gostava da arte marcial e se juntava. Tinha algumas pessoas que promoviam o espaço para a gente treinar, mas com a dificuldade, às vezes fechava e a gente ia para um ponto novo. E assim, o aspecto comercial que o jiu-jitsu tem hoje, né? Que abrange, que hoje a gente dá para viver do jiu-jitsu, eu vivo do jiu-jitsu, graças a Deus. Naquela época ninguém podia pensar nisso, né? Meus professores na época, o Alan e o Elcio, pararam de ministrar aula acho que por conta disso, né? Eu comecei a dar aula em 2002, né? A gente vai pensar aqui que hoje é pouco tempo para você começar a dar aula, né? Poucos anos. Mas eu comecei a dar aula de faixa azul, porque tinha carência. Na época você não via um faixa preta, não existia. O máximo que você via era um faixa roxa, né? Quando eu comecei, meus professores eram faixa azul, eles pegaram a roxa e eu peguei a azul. E nosso vínculo era com o mestre Guilherme Santos, né? Que até hoje eu tenho um vínculo com ele, que ele é o líder da Nova União aqui no Ceará. E eu sempre, quando os professores pararam, eu fui treinar em Fortaleza, pegava esse feedback com ele de posição, reciclagem, porque não existia internet para a gente ver posição, né? A gente tinha que ir lá para aprender, né? Dormia no tatame. Tinha que ser em loco, né? Tinha que ser em loco. Então, assim, essa ida e volta, eu cheguei até minha faixa preta dessa forma. Sou graduado pelo mestre Guilherme Santos, né? Hoje sou 4º grau na faixa preta, tenho 16 anos de faixa preta, faço esse ano em dezembro 17 anos. Então a gente tem um pouquinho de bagagem aí na história do jiu-jitsu. Bote um pouquinho nisso, né? Vai amontoar aí os pouquinhos, porque é muito tempo também. É muito tempo, Éder. E naquela época, por exemplo, na academia Líder, né, existia a dificuldade. Depois foi para essa academia que era próxima ali, o Teatro São João, que eu lembro que ali eu comecei a treinar ali, né? Depois foi para Bioforma e depois foi para a Avenida do Contorno. Isso. A gente foi para a Bioforma e da Bioforma ali ainda eu trabalhava para um empresário, né? Ele mantinha o ponto e eu trabalhava para ele. E naquele ano eu decidi colocar meu ponto, né? Um ponto minúsculo, que foi o primeiro ponto na Avenida do Contorno, que ele tinha 3x4, cabia 2 alunos lutando, o resto da galera ficava na calçada, que hoje em dia é perto da Servimed, quem conhece aqui Sobral. E 2 meses depois, um amigo meu, que hoje é o irmão, né, o Xifu, o Janil Santana, cara, a gente tem que sair desse ponto, cara, tá muito pequeno, a galera tá na calçada. E eu com medo, né, por conta que a gente já vinha desse negócio de sempre mudar, o de um aluguel mais caro, mas ele foi lá, ele que pegou a chave da imobiliária e foi me mostrar o ponto novo, que era na Avenida do Contorno, que hoje é a Farmácia Sobral,
A gente passou 9 anos naquele ponto. E ali a gente construiu vários campeões, pan-americanos, mundiais, né? E vários atletas. E profissionais e pais de família, né? Que é o meu orgulho maior. Como eu estava conversando em loco com o Rondinelli, quando eu entrei no jiu-jitsu, eu queria ser atleta, entrei na educação física, né? Para melhorar como atleta, conhecer meu corpo. Mas ao decorrer dos anos, eu fui vendo que a minha missão dentro do esporte era melhorar a vida das pessoas, né? Porque quem não conhece o jiu-jitsu, eu convido a praticar, né? Procura uma academia especializada. Eu tenho uma academia Dojo Prime, que hoje fica ali na Avenida Cleto Ferreira da Ponte, perto da ACAL agora. E você está convidado a fazer uma aula experimental, que você vai se apaixonar pelo mundo do jiu-jitsu, né? Porque o jiu-jitsu é igual à vida da gente. É que eu falo para meus alunos, a gente passa por dificuldade, que é o cara lhe amassando, pegando no seu pescoço, e você vai ter a tranquilidade, né, de pensar e resolver aquele problema. Na vida da gente, a gente tem que passar por vários problemas. E se a gente não tiver a tranquilidade de pensar, raciocinar, a gente vai se perder, né? Porque a gente vê hoje muito ansiedade, né, suicídios, por conta disso. E aí o jiu-jitsu é uma ferramenta, né, de desenvolvimento humano tão grande que lhe ajuda, né, nesse fator de ser um cara mais tranquilo, que tem um autocontrole, autoconfiança, porque você passa por situações difíceis todo dia que você não controla e você vai ter que procurar uma solução naquele problema, né? Que é uma chave, um estrangulamento, uma saída de uma imobilização. E naquela época, voltando aqui de novo aqui ao início, naquela época não se pensava também, quem praticava sabia dos benefícios, mas não se divulgava tanto o benefício do jiu-jitsu, né? Pro benefício para a pessoa na questão mental, na questão de saúde mental, na questão de saúde física, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Assim, quando o jiu-jitsu começou, né? Quem treinava jiu-jitsu era o cara que já queria ser atleta, praticar, ser lutador. E hoje em dia não, a gente vê que o jiu-jitsu é uma ferramenta tão grande de inclusão que ele se tornou um instrumento de desenvolvimento humano para pessoas que sofrem de ansiedade, né? De timidez, que não tem uma autoconfiança. Então, tudo isso ele vai encontrar na luta. Eu presencio todo dia alunos que chegam, que não falavam nada. Eu era um exemplo, né? Com 15 anos, para mim conversar era complicado. Por quê? Porque eu me sentia tímido, me sentia menos que as outras pessoas, né? E o jiu-jitsu te mostra que quando você quer e vai buscar atrás, não tem ninguém melhor do que você, né? Mas vai depender de você. E outra coisa que a gente vê hoje em dia é que tudo hoje em dia a gente consegue muito fácil, né? Através do celular você consegue comida, roupa, informação. E essa filosofia do jiu-jitsu que vem dos samurais, você só tem o que você conquista. Então, para você ter uma faixa dentro do esporte, né, você tem que conquistar ela, tem que buscar conhecimento. E isso você vai levar para a sua vida, né? Se eu consigo buscar autoconhecimento sobre meu corpo, sobre minha mente, com certeza vai melhorar a minha vida, né? Dentro do esporte e na vida social. Com certeza, isso aí é indiscutível, né? E naquela época ainda tinha, além da falta de informação, porque não era fácil, não tinha internet, ainda tinha também um certo preconceito, né? Que era uma barreira que hoje foi rompida, né? Foi totalmente quebrada. Infelizmente, o jiu-jitsu ele foi implantado, né, pela família Grace de uma forma que na época teria que ser, que foi os desafios de lutas, né? Então, os lutadores de jiu-jitsu ficaram conhecidos como os valentões, porque o lutador de jiu-jitsu lutava com o cara da capoeira, do boxe, para mostrar que a arte marcial era superior, né? Hoje em dia, isso foi transformado no MMA. Antigamente era o vale tudo, que não tinha regra. O adepto do jiu-jitsu vai recordar bem do Royce Gracie. Todo mundo que pratica jiu-jitsu que não conheceu o Royce Gracie é porque realmente não conhece o jiu-jitsu. Então, assim, o Royce mostrou a eficiência do esporte, né? Que ele podia vencer qualquer um. E depois, com o tempo, a gente foi vendo que o esporte vai muito além de vencer o adversário, né? Que tem a parte filosófica do respeito, né? do colega, do tentar superar seus limites. Então, isso foi abrindo um caminho para a área comercial, né? Para qualquer um ser adepto do jiu-jitsu. Entendi. É muito bacana a gente falar sobre isso, porque, como eu falei, né? Antigamente a gente tinha essa barreira e hoje o jiu-jitsu está aí difundido
E com essa difusão e com o crescimento da quantidade de praticantes e com a formação de atletas, muitos deles que passaram na sua academia, que treinaram com você, que receberam a faixa preta com você, hoje muitos deles têm suas academias, né? Como eu falei com você também em off, é a lei natural da vida, né? A gente ensina um filho, ele vai para a faculdade, se forma, às vezes ele segue um caminho que a gente quer e às vezes ele quer seguir o seu próprio caminho, né? Isso não só faz aumentar, né, a parte comercial do jiu-jitsu. Por quê? Porque o participante ele vai ter várias opções de filosofias de academias diferentes, né? Eu tenho uns alunos, como você falou, que pegaram faixa preta comigo e montaram equipes, né? E tem alunos que são mais de 10 faixas pretas que pegaram e continuam treinando comigo, né? Para se pegar faixa preta no jiu-jitsu, o mínimo que a gente vai passar de tempo aí é 8 anos, né? Então eu tenho alunos que foram alunos meus crianças, que hoje são pais de família, têm filhos, que inclusive os filhos treinam comigo, né? Nessa caminhada, Éder, tem muitos atletas aí, muitos jovens e também já faixa pretas que participaram de várias competições, tanto estaduais, a nível nacional e até internacional, né? A gente teve na academia aí vários campeões mundiais, pan-americanos, né? Posso citar aqui o Wallace Costa, né, que hoje em dia está morando em Ubajara, mas continua ou em São Benedito, mas continua treinando. A gente tem aqui em Sobral, né, um exemplo de atleta que veio de baixo, meu primo, que era da periferia, o Thaleson Araújo, foi um dos atletas convidados aqui do Brasil a participar de uma equipe para treinar em Dubai. Dubai, todo ano, ele faz uma seleção de atletas brasileiros para ir ensinar os alunos deles, né, para o Mundial. E o Thaleson foi entre 3 cearenses, um desses convidados, né? Passou 6 meses lá treinando com essa galera, absorvendo conhecimento e sendo pago para isso, né? Um moleque que saiu da Vila União e foi conhecer o mundo através de jiu-jitsu. Hoje em dia tem sua academia, né? Continua sendo filiado à nossa equipe, a Nova União, e mostra através do exemplo aos seus alunos que eles podem sim, através do esporte, mudar a vida deles, né? Como ele mudou a dele. Hoje em Sobral nós temos muitas academias, né? Mas antigamente não tinha não, era só 2, se não me falha a memória, né? Tínhamos aí a Nova União e tinha também a Top Team, né? Isso. Só tinha essas 2. Isso mesmo. E hoje nós vemos aí a difusão do jiu-jitsu, que está praticamente, eu já vi em vários bairros de Sobral, né? Que tem academia, né? Mas aí, lógico, cada academia tem sua filosofia, né? Tem sua filosofia de trabalho, mas eu acho que quando se trata principalmente de criança, há uma necessidade de buscar uma pessoa mais especializada. Ronelli, como eu lhe falei no início, é bom aumentar o fluxo de academias, mas de certa forma, alguns praticantes de jiu-jitsu esqueceram da filosofia, né? Estão olhando só o lado comercial do negócio. Então, assim, a gente vê academias que promovem um aluno, né? Porque ele tem dinheiro, ele tem que ficar na academia, então vou promover esse aluno de faixa, ou vou fazer exame para me ganhar dinheiro, essa taxinha do exame. E, na realidade, a gente sabe que o aluno ele tem que passar por merecimento, né? Como eu falei, hoje em dia a gente tem tudo muito fácil na mão, né? Informação, comida a gente pede pelo celular. E a filosofia do jiu-jitsu, elas vem dos samurais, né? Que a gente só tem o que a gente conquista. E o meu aluno, ele aprende isso. Quando ele pega uma faixa azul, uma roxa, ele sabe que ele é merecedor daquela faixa. Então, em qualquer canto do Brasil que ele treinar, ele pode competir com qualquer um que ele não vai fazer feio. Pode perder? Lógico. A gente está suscetível a essa perda e vitória toda hora. E isso eu ensino meu aluno também, né? Por quê? Porque com as derrotas, às vezes, a gente aprende muito mais. Eu, como competidor, perdi muito mais do que ganhei, talvez, né? Mas eu tive muito mais experiências para passar para o meu aluno e aí o meu aluno não cometeu o mesmo erro, né? Então, essa foi a minha maior vitória dentro do esporte, né? Que através dos meus erros eu consigo tentar encurtar o caminho dessas pessoas. Às vezes, como essas pessoas que saíram, né? Não querem encurtar o caminho, então ele vai ter que aprender pela dor, né? O ser humano aprende de 2 formas, pela dor ou pelo amor, né?
Então, o cara não quer aprender pelo amor, vai aprender pela dor, de quebrar a cara, de ver como é que funciona o negócio, de ver que tem que realmente ralar, não é só abrir uma academia e de botar o nome jiu-jitsu que vai lotar de aluno. Não funciona dessa forma. E na vida, né? Para quem é praticante de jiu-jitsu, o jiu-jitsu ensina muito. Mas também tem aqueles que preferem se focar ou ter um foco só no comercial. Que aí é um grande erro. O jiu-jitsu é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal muito grande, né? Para quem sabe usar, né? O professor, como você falou, quando vai para o lado de uma criança que está na formação do caráter, né? Se a gente pegar um professor que vá para o outro lado, ela pode corromper essa criança, né? Que queira ganhar, a criança vai crescer uma pessoa que quer ganhar a qualquer custo, a passar por cima dos outros, né? Então, assim, a filosofia de vida da gente, do jiu-jitsu, é que eu vou ganhar se eu realmente estiver merecendo. E se o atleta for superior a mim e me vencer, eu vou procurar aprender com aqueles erros, né? E procurar melhorar, né? Hoje em dia a gente vive aí com ansiedade, né? Depressão, tem vários casos de suicídio. E na pandemia eu descobri muito, tive relatos de alunos que o jiu-jitsu ajudou essas pessoas. Porque no jiu-jitsu todo dia a gente passa por situações que a gente não controla, né? Às vezes você está com um colega em cima de você de 100 quilos, como é que eu vou sair daqui? Ou seu braço encaixado, seu pescoço sendo estrangulado, e eu vou ter que ter a paciência de pensar para sair daquela situação. É igual na vida da gente. Se eu falo para meus alunos que a gente tem que ter a paciência para resolver os problemas. Se o problema veio, são para resolver eles, né? A gente não pode se apavorar e bater logo, porque tem golpe que vai dar para sair. Do mesmo jeito é a vida da gente. Eu não posso encarar um problema e pedir para sair, que vem o caso do suicídio. Eu tenho que pensar, tenho que procurar soluções, tenho que procurar pessoas, como no tatame são os graduados, que possam me ajudar. E tenho que, na vida, também procurar pessoas que são os meus amigos, familiares, que possam me ajudar a resolver aquele problema, né? Então, nas minhas aulas, eu tento fazer esse feedback, que o jiu-jitsu da gente vai muito além do tatame, né? Ele vai para a rua. Vai para a vida, né? Para a vida. A vida toda, porque, como você falou, numa situação extrema, hoje, uma pessoa que não pratica um esporte como o jiu-jitsu, numa situação extrema, ela pode sim definhar. E o jiu-jitsu te ensina a sair dessa situação, né? Porque você está embaixo, com um cabo de 100 quilos em cima, né? Numa situação extrema. E se você estiver sendo estrangulado, principalmente, você tem que ter calma para pensar, conseguir pensar e sair daquela situação. E aí eu acho que o jiu-jitsu, ele, nesse ponto, é essencial na vida das pessoas, sabe? A gente vê na academia a transformação de áreas, né? De alunos que chegam tímidos, sem falar, né? E hoje ensinam aos outros, né? Passam o conhecimento adquirido. No jiu-jitsu, quando a gente ensina um esporte tão fascinante, que quando a gente é faixa branca, a gente ensina o colega que entra, né? O cara entrou sem saber de nada, o outro está passando conhecimento. E esse feedback aí de um do outro avançando é o que faz a gente evoluir, né? Na nossa equipe a gente sempre preza por isso, né? Pelo companheirismo, pelo aquele laço, pelo aquele vínculo de amizade. Porque eu sempre falo para meus alunos, não existe campeão sozinho. Se ele foi campeão é porque ele tem um parceiro de treino. Talvez aquele parceiro de treino dele não tenha tempo para competir ou não queira competir, né? Mas foi ele que ajudou ele a chegar até ali. Então, ele deve àquela pessoa, né? Então, esse vínculo que a gente tem dentro do tatame também pode se espelhar na vida da gente. Hoje em dia, a gente não vive sozinho. Eu dependo do meu próximo. Eu não tenho como viver no comércio só, né? Na política só. Eu tenho que ter laços. E o jiu-jitsu te ensina a ter esse laço de amizade. Entendi. Isso é verdade. Eu, como praticante que vou e volto, esses anos tudinho aí, eu fui e voltei várias vezes, mas sou apaixonado pelo jiu-jitsu, né? Hoje eu não estou podendo treinar porque eu estou com um probleminha aí, mas na hora que solucionar isso aí eu volto também. Agora eu vou te perguntar uma coisa aqui, Éder, que para mim foi um marco, né? Foi um marco, considero importante. Para mim, é importante para você, importantíssimo inclusive, mas quando foi que você recebeu a faixa preta de jiu-jitsu? Eu recebi a faixa preta em 2007, né? Comecei a treinar em 99, recebi em 2007. Hoje tenho 16 anos de faixa preta. Vou completar 17 agora no final do ano, né? Do jiu-jitsu
A gente demora um pouquinho a mais do que as outras modalidades de luta a pegar a faixa, né? A faixa branca para azul é no mínimo 1 ano, né? E as demais faixas, né? Roxa, marrom e preta, são 2 anos. E os dans da faixa preta, né? Cada dan, que é um grau, são os 3 primeiros dan são de 3 em 3 anos e o terceiro por 4 são 5 anos, né? A gente tem os grandes mestres aí que são os corais, né? E os faixa vermelha, mestre Hélio Grace, né? Da família Grace, que no Ceará eu acho que tem poucos faixas corais. O líder da Nova União, os dois, né? O Dedé Pederneiras e o Wendel, são 2 faixas corais, né? Então é um esporte assim que a gente não faz para acabar, é um esporte para a vida toda, né? A gente sempre está aprendendo e a gente consegue adaptar o jiu-jitsu ao tempo atual da gente, né? Quando eu era novo, pô, conseguia fazer coisas que hoje eu não consigo mais, né? Também coleciono lesões através do tempo, né? Ombro. E o pessoal às vezes me pergunta, rapaz, como é que tu luta ainda? Os caras, eu me adapto, né? O jiu-jitsu me ensinou a isso. Tem certos movimentos que eu não faço, talvez meu adversário nem saiba que eu tenho esse tipo de lesão. Sim. Mas eu consegui me adaptar, porque o jiu-jitsu me ensinou isso durante a vida, né? Se eu estou com a perna machucada, eu vou dar um jeito de usar a outra para se livrar dos golpes. E na história a gente também conhece lutadores, inclusive, que terminaram lutas com o braço quebrado. Muitos. Né? Eu já fiz uma luta no Maranhão, né, com o Buiú, que era o atleta de lá, de ponta, que foi a luta principal da noite, que eu tinha machucado minha costela 3 semanas antes, numa joelhada, fazendo sparring com o Pitbullzinho, que de Sobral, quem conhece aí sabe, professor Iranilton. Eu fui entrar na baiana, ele deu uma joelhada em mim. Só que eu não queria cancelar a luta. Fiquei 3 semanas sentindo dor, camuflando. Não falei pro meu mestre. A minha esposa falava, rapaz, tá sentindo dor, e eu nada. Eu fui pra luta com o Buiú, fizemos 3 rounds lá de combate, feia. E no último round eu dei um knockdown nele, né? Mas até hoje a decisão é conturbada, né? Deram a vitória pro atleta da casa, mas no final eu dei um knockdown. E graças a Deus eu lutei e não senti nada na costela, né? Mas fui por sacrifício, né? Tentando, arriscando a sorte. A galera se sacrifica mesmo, como você fez, né? E eu acho que aí é a superação, né? A questão da superação, a questão do não adiamento de um sonho, né? De alcançar o seu objetivo, e o esporte ele proporciona isso, né? Manel, eu sempre falo para meus alunos, eu sou profissional de educação física, né? Sou concursado pela educação, mas trabalho na Vila Olímpica também, com o jiu-jitsu. Graças a Deus eu vivo só do jiu-jitsu, né? Dou aula na Vila Olímpica de jiu-jitsu e tenho minha academia que é a Dojo Prime Jiu-Jitsu. E eu sempre falo para eles que a competição te ensina isso, né? A se testar. E não tem nada ruim se você perder. Você vai lá e tenta de novo, né? É o que eu falo para eles. Tem uns que querem concurso, né? Vá atrás, faça. A gente vai bater várias vezes na trave. Eu também sou prova viva disso. Eu fiz 3 concursos da Polícia Civil, o do Ceará, sempre também tenho esse sonho de ser policial por conta do meu professor Guilherme Santos, que sempre foi meu espelho, né? E o cara é policial do raio, né? Sargento, dá aula para a corporação, continua dando aula de jiu-jitsu. Eu sempre me espelhei nele. E na pandemia a gente sofreu um baque grande na arte marcial, né? Porque a gente ficou sem poder ter um contato e eu pensei em outra alternativa. E aí pensei nos concursos. E uma área que me chamou a atenção é a Polícia Civil. Fiz 3 concursos, bati na trave, não entrava de jeito nenhum. E lá na Paraíba eu consegui êxito, né? Estou na turma classificatória, não sei hoje. O concurso foi em 2001, né? 2021. Não sei hoje se eu for chamado, eu irei, né? Porque meu vínculo aqui com o esporte é bem maior, né? E não sei se compensa financeiramente, mas eu mostrei para meus alunos que com todo o aparato do dia a dia, né? De ser pai, sou pai de 3 filhas, dou aula na Vila Olímpica de 7 da manhã às 5 da tarde, tem academia, eu consegui tempo ainda para estudar e passar no concurso que teve mais de 23 mil inscritos, né, para a gente. Então, assim, quando a gente quer, a gente tem que ir atrás. E a arte marcial, isso, não estou falando, não sou o Superman, não. É a arte marcial que me ensinou isso, dedicação. Se eu quero alguma coisa, eu tenho que sentar e me dedicar àquilo dali. E isso eu passo para meus alunos. Eles vão conseguir tudo que eles quiserem na vida. Mas tem que ter dedicação. Nada cai do seu colo de graça. Isso aí. A mensagem também é muito boa, né? É inspiradora. E quando eu falei da faixa preta, que para mim é importante,
Porque quando você foi receber a faixa preta, quando você foi pro exame de faixa preta lá em Fortaleza, eu te acompanhei, né? Fomos o Vilcim e eu, né? Te acompanhamos lá, passamos o dia com você lá na academia. Eu não lembro onde era aquela academia, mas Na Avenida Santos Dumont. na Santos Dumont, né? Pronto. Aí o Rondinelli pôde presenciar como era o exame de antigamente, né? O pessoal hoje que promove os atletas aí por querer segurar o aluno na academia, o exame de faixa preta durou 8 horas, né? Foi o dia todinho, rapaz. Não era... Hoje em dia a gente vê que a gente também passava um pouco do ponto, né? Porque era uma coisa extrema, o cara passar 8 horas fazendo parte física, e aí depois era testado de kimono, sem kimono, com luva, o cara ali batendo, você tem que mostrar as defesas pessoais, botar o cara no chão. Então, assim, era só para quem realmente queria, né? Mas a gente vê hoje que a gente consegue, sim, moldar um faixa preta, né? Sem precisar passar por tudo aquilo. E aí é a adaptação natural do esporte, né? Como eu também já pratiquei várias lutas por conta do MMA, né? O Muay Thai, o boxe. No MMA, antigamente, os caras batiam com a gente de bambu, né? E a gente, hoje, pô, por que eu vou deixar o cara fazer aquilo em mim? Né? É um método que se usava antigamente, mas talvez funcione para quê? Te fortalecer mentalmente, né? Hoje em dia tem aparador, você não precisa estar chutando bananeira, não. Bananeira, é. E o bambu, né? Que a E o galera ia lá bambu. na serra cortar os bambus pra treinar. Mas é a evolução do esporte, né? É a evolução do esporte. Importante a gente trazer trazer essas informações, porque dentro dessa evolução, né, vem também um pouco de tecnologia e um pouquinho e muito de sensatez, né? Porque, por exemplo, fazer um exame durante 8 horas e era praticamente sem parar, Sem né? parar. Era 8 horas direta, era 8 horas de treino pesado. Né? Antigamente, até os treinos mesmo na academia que a gente treinava, né, no início lá de 2000, era pesado. É assim, por isso, Ronaldo, que eu fui procurar educação física, porque a gente às vezes, a gente vê professores que se tornaram meros repetidores de treino, né? E não sabem adaptar um treino a um aluno que tem uma diabetes, tem um problema no joelho, tem um problema no ombro. E, como eu te falei, qualquer um pode treinar o jiu-jitsu, né? Mas o professor ele vai ter que adequar aquela aula ao aluno, né? Se o cara é hipertenso, tem esses exercícios que eu não vou poder praticar com ele, né? Sim. Se o cara era sedentário, eu não vou poder exigir que ele faça o treino todo, como antigamente era exigido, né? Não, você quer treinar jiu-jitsu é dessa forma, não quer, você vai passar no corredor. Só tem esse jeito Só aqui. tem esse jeito aqui de aprender. Então, assim, a gente vê que existe outros métodos que eu posso sim evoluir meu aluno. Quem não conhece a história do jiu-jitsu, né? O grande mestre Hélio Gracie, ele não podia praticar jiu-jitsu porque ele tinha asma, ele sentia falta de ar, mas ele assistia todas as aulas do irmão dele, né? Do Carlos. E um dia o Carlos dava aula de particular, e um dia o Carlos faltou e o aluno estava lá. E o Hélio ministrou a aula para esse aluno, né? Falando como é que ia fazer as técnicas, e o aluno se apaixonou pela aula dele. E a partir desse dia ele começou a treinar, né? Devagarzinho, e o Hélio Gracie mostrou o jiu-jitsu que a gente conhece, o mundo todo conhece hoje, né? Que o fraco pode vencer o forte. Adaptou, né, o corpo dele bem menor, né, mais franzino, e ele conseguia vencer atletas mais pesados através da técnica do jiu-jitsu. Inclusive, essa informação aí sobre o Hélio Gracie está no livro A Dinastia Gracie, né? Do próprio Hélio mesmo. Isso. Que é a biografia do Hélio. Muito bacana. Eu li esse livro. Aliás, eu acho que eu ainda tenho em casa ainda. Muito bacana. Éder, sobre as lutas que você fez no MMA. Nélio, eu estreiei no MMA aqui em Sobral em 2009, né, no Extreme. Isso é um evento que também traz aí visibilidade para a cidade, né, não só no MMA, mas em todos os esportes, todos os adeptos. Isso aumenta a frequência de lutas, né, e praticantes. E meu foco sempre era querer lutar fora. E eu sempre assisti o Chutou Brasil, né, da Nova União, vi o Marlon Sandro lutar, o Renan Barão saiu de lá, né, vários nomes expoentes que hoje passaram pelo UFC, né, passaram pelo Chutou Brasil, né? E sempre almejei lutar o Chutou Brasil e consegui lutar. Fiz 3 lutas no Chutou Brasil, né? A primeira eu finalizei no primeiro round com o Mata-Leão. A segunda foi uma luta de 3 rounds que eu lutei com um atleta, com o Isaac, lá do Pará, um cara muito forte.
ele estava 5 quilos acima, a comissão não queria deixar lutar, mas como eu tinha saído de Sobral, né, com patrocinadores, né, o Dedé Pederneiras, que é o organizador do evento, perguntou se eu queria lutar, que eu não era obrigado a lutar, que ele ia me pagar da mesma forma, mas eu optei por lutar, né, por conta que eu queria mostrar o meu trabalho e mostrar meus patrocinadores, quem acreditava em mim, que hoje eu abro espaço aqui para agradecer todos eles, que eles sabem quem são, que eu não cheguei aqui até aqui sozinho na história do esporte, e eu fiz essa luta. Pode ficar à vontade, se você quiser citar o nome deles aí. Estão muitos. Depois eu vou, em off, eu vou, na reportagem, eu vou citar todos eles aí. Mas foi 3 rounds e a vitória foi pro Isaac, né? E na última luta, eu fui nocauteado com um chute na cabeça. Mas isso é coisa do esporte, nada vai parar a gente sempre vai aprendendo com esses tropeços da vida, né? E vai mostrando a gente que a gente tem que sempre melhorar. Às vezes uma derrota vem para te dar um puxão de orelha e dizer, opa, tá fazendo alguma coisa de errado, né? Vai fazer por outro caminho, que aqui tá errado. É isso aí. Agora, os eventos de luta, né? Não vou aqui só de MMA, não. Os eventos de lutas que acontecem em Sobral, né? Inclusive vai ter um agora, né? Vai ter um... Isso. Eu acho que vão ter 2 eventos aqui em Sobral. Um que é organizado pelo Carlos Araújo, né, o Extreme, e um que vai ser organizado pelo Iranilton, que é o Sobral Fight, né, que é um evento de kickbox. E como é que você visualiza esses eventos de lutas aqui em Sobral? Porque se a gente voltar um pouquinho no tempo, não existia, né? É assim, para mim, que sou adepto da arte marcial, apaixonado, né? Eu acho que de grande valia, né? Atrativo para o público, que a galera gosta de ver. E cada vez mais a gente eles estão mostrando o profissionalismo do esporte, né? Quem entra ali dentro do ringue, né? Ou do tatame, são 2 atletas profissionais. A galera, às vezes a torcida vê rivalidade, né? O cara... Mas os 2 estão preparados para aquilo dali, né? E sabem porque eles vêm da arte marcial, e sabem que quando acabou isso ali, cara, acabou tudo, não vai passar por meio da rua. E vai mostrar o respeito ao adversário. Existem alguns, né, que passam do ponto, né, mas isso a mídia às vezes instiga isso a acontecer. Mas na real a gente sabe que a arte marcial prioriza o respeito, né? Então o cara que saiu vencedor ali vai comemorar, mas no outro dia ele vai ter que estar trabalhando do mesmo jeito para buscar a vitória no próximo. E além das lutas de MMA, você também fez lutas de kickbox? Eu me testei em todas as áreas, né? Fiz uma luta de boxe em Fortaleza, fiz uma luta de kickbox, fiz uma luta de sandá na época, quando foi começar era sandá, que era o boxe chinês, né? Capacete, porque eu queria me testar. Eu sou atleta de jiu-jitsu, mas sempre gostei da adrenalina da pancada, né? Então por isso que eu fui pro MMA. E assim, não tem como explicar, né? A sensação de subir ali, de se testar, de estar trancado na grade com outro. E querer buscar o melhor na hora. Assim, a galera me pergunta por que até hoje em dia eu luto. Eu, particularmente, não sei explicar. Às vezes a família não quer, os amigos não querem. Dizem, essa bolsa é muito... A bolsa é o que a gente recebe para lutar, né? O investimento que a organização paga. Às vezes eles dizem, essa bolsa não vai pagar o machucado que você tenha. E realmente é verdade, né? No Brasil, acho que não tem nenhum evento desse que cubra uma lesão que um atleta tenha. Então, assim, a gente luta realmente porque gosta. Então, assim, eu respeito muito quem pratica, todos, quem sobe ali em cima, e o público também deveria saber disso, porque o cara está se doando ali, às vezes, para ganhar uma miséria, né? E mostrar o que ele sabe ali para muitos, e entreter o público. Sim, sim. Eu lembro que toda sexta-feira tinha uma trocaçãozinha, né? Isso, o jiu-jitsu hoje em dia tem várias escolas que trabalham só a parte do kimono, né? Mas a academia da gente sempre trabalhou a parte da defesa pessoal. Então a gente sempre levou pro lado, se acontecesse na rua, tipo, tava uma luva de boxe, o cara vem te agredir, né? Dar soco em você, e você tinha que se defender sem bater nele, né? Imobilizar ele, botar ele no chão, né? Estrangular. Então sempre a gente fez esses treinos para simular uma situação real, né? Porque às vezes tem escolas que ensinam apenas o jiu-jitsu competitivo. Então o cara vai se tornar um faixa preta, né? Apenas competitivo, se isso acontecer na situação real, que o cara vem agredir a tua família, a tua mulher, tu não vai saber se defender ou saber defender quem precisa te defender, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que ser faixa preta realmente
a gente torce para não precisar, né? A gente tem um ditado, sempre eu falo, é melhor ser um jardineiro, né? Um guerreiro no jardim do que um jardineiro na guerra, né? Então, melhor saber e não precisar do que precisar e não saber. É verdade. Mas já que você falou sobre família, né? Sua família, sua esposa, suas filhas sempre estiveram dentro do tatame também, te acompanhando em todos os momentos. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua família. É a minha base, né? Eu fico até emocionado de falar, porque às vezes a gente não tem muita coisa, Ronelli, né? Eu vivo do jiu-jitsu, graças a Deus não me falta nada, nunca me faltou, mas a gente não esbanja. Mas às vezes a inveja vem bem maior por conta disso, né? Do laço que a gente tem, da família construída, minha esposa, tenho 3 filhas, né? Uma é advogada já, a outra está no terceiro ano, e tem uma mais nova agora, a Isabela, de 4 anos, né? Que é o xodó da gente. Que o que me ensinou muito mais, né? Quem não sabe, a Isabela, ela nasceu com síndrome de Down, precisou passar por uma cirurgia cardíaca com 3 meses e 15 dias, na época da pandemia, né? Quando tudo estava fechado, em 2020. Então, assim, e aí foi o ponto maior, Ronilson, onde me tocou, que eu vi a família que tem dentro do jiu-jitsu, né? Eu vi com tudo fechado, sem poder trabalhar, e eu em Fortaleza, sem saber como me virar, porque não tinha onde ficar, não tinha apartamento, minha esposa em Messejana, e os amigos do jiu-jitsu, né, se uniram, fizeram uma vaquinha, eu não sei nem de onde surgiu a ideia, na realidade minto, sei, foi o João Paulo da Educação Física que perguntou se eu autorizava ele a fazer essa vaquinha. Eu, João Paulo, cara, eu não tenho como ser orgulhoso nessa hora, não. Não é nem para mim, é para minha filha. Então a galera fez essa vaquinha, eu consegui me manter em Fortaleza, né? A Isabela passou 35 dias internada na UTI e saiu com uso de marca-passo, mas hoje em dia, graças a Deus, ela está bem. E eu consegui passar esse tempo todo lá através de doações da galera do jiu-jitsu, pessoas que eu não conhecia, né? Mas o laço do esporte é tão grande que consegui manter minha família e hoje estamos bem por conta do esporte. E você falou um ponto aí muito importante, eu acho que também, porque a sua filha passou 35 dias, né? Desses dias na UTI e num período crítico no hospital. Porque para o hospital é um período crítico, né? Assim, para vocês terem ideia, a Isabela ficou internada e a gente não poderia ficar no hospital. Eu e a Aline, a gente ficou no apartamento e só tinha notícia pelo telefone, né? Se ela estava bem, como é que tinha sido a noite. Então, toda vez que tocava o telefone, a gente trancado, né? E a gente ficou louco. Aí a galera até brinca, né? Disse, rapaz, tu não separou da Aline durante 35 dias trancado no apartamento da pandemia, não separa nunca mais na vida, né? Porque realmente foi um período crítico e a gente que se apegou muito a Deus nesse período e ele mostrou que existe vários anjos na vida da gente, né? E o milagre ele não cai do céu, não. A gente tem pessoas que chegam no teu lado e abrem portas que você, poxa, tá aí meu anjo aí, Deus viu isso agora aí. Hoje você tem, e depois de todo esse período, você fez uma tatuagem também que está diretamente relacionada à cirurgia da sua filha. Eu tenho a marca da cirurgia dela, ela fez uma correção de CIV, né, que é uma abertura no ventrículo, né? E eu fiz a tatuagem mesmo que ela tem e ela usa o marca-passo porque o batimento dela não voltou ao normal, né? E aí a gente fez a tatuagem também agora, por último, de família, que é o coração, né? E com o símbolo T21, né? E a Isabela ela veio para mostrar para a gente que a gente tem que agradecer todo dia por acordar, né? Eu vi ela todo dia acordar, passando tudo que ela passava, e ela ser um ser humano forte demais, né? Acordar achando graça, acordar e o desenvolvimento dela cada dia. Aí que a gente aprende, Roninelli, a dar valor às pequenas coisas, né? Às vezes a gente passa pelo dia a dia da gente correndo e não vê que às vezes o caminhar do filho da gente, o falar do filho da gente é importantíssimo, né? E aí, pô, isso aqui é normal o menino fazer isso aqui. Mas para mim eu vi que não era normal, né? Que uma criança levantar o pescoço era segurar o pescoço, né? Que ela demorou mais tempo, era a felicidade da casa. Então, assim, eu aprendi com ela a valorizar cada vez mais também os pequenos detalhes da vida. Eu a conheci há pouco tempo, logo que... Agora, depois que eu voltei a morar em Sobral, foi que eu fui na academia, né? E ela estava lá com a Aline. Mas a
A sua filha advogada eu conheci pequenininha, lá na academia lá onde hoje tem a farmácia, né? Isso mesmo. As meninas sempre tiveram no meio do esporte, né? Mas, assim, eu acho que nunca praticaram veementemente porque vem a obrigação de ser filha do professor, tinha que ganhar. A Ingrid foi um exemplo desse. Mas agora, depois de véia, né, Ingrid? De 25 anos, voltou a praticar o esporte. Então, assim, foi algo que eu gostei muito porque marcou ela, né? Então, e ela sabe a importância da arte marcial na vida de uma pessoa. Então, assim, é como eu falo para meus alunos, a gente tem que praticar arte marcial porque vai servir para a vida da gente. A gente tem que absorver o conhecimento da filosofia, não de ganhar, não de aprender golpes, mas o que a arte marcial realmente pode proporcionar para a gente viver uma vida melhor. Pois é, e o quão é importante, né, a presença também da família, né? Até para o atleta que não tem esse vínculo, que a família não tem o vínculo com o jiu-jitsu, mas eu acho que envolver a família, né, às vezes a mãe de um atleta novo, rapaz, porque assim, querendo ou não, independente da idade que o cidadão tenha, ele vai se sentir feliz se a mãe for assistir uma luta, o pai for assistir uma luta, acompanhar, né? Isso, graças a Deus hoje em dia a gente tem vários pais que treinam na academia, os filhos também, né? E eu tive relato de um pai que diz, cara, eu vou botar meu filho aqui e vou treinar no mesmo horário porque é o único horário que eu tenho de vínculo com ele. Porque eu passo o dia trabalhando, ele passa o dia na escola, então a arte marcial serviu para isso, né? Os dois evoluírem e o tempo de lazer dos dois é dentro da academia, né? E um valoriza a conquista do outro, né? Então, assim, o feedback também, a gente tem uma turma só de crianças, né? Dia de terça e quinta, os pais que quiserem levar seus filhos 18 horas, que os pais ficam olhando, ver o desenvolvimento da criança, né? A gente aceita qualquer tipo de criança, às vezes eu estou falando dessa forma, porque uma pessoa ligou perguntando se eu aceitava uma criança autista. Não, o jiu-jitsu ele não faz restrição de nenhum, né? Nem fisicamente, nem intelectualmente. Lógico que a gente vai respeitar o tempo de desenvolvimento dessa criança. Sempre eu explico para os pais, não queira comparar seu filho com o outro, né? E com os adultos também. Às vezes, acabou, aquele cara pegou faixa, eu não peguei, ele entrou no mesmo tempo do que eu, mas cada um tem o seu tempo de amadurecer, né, na faixa, de aprender as posições. Com a criança é da mesma forma. Às vezes o pai está apressado de querer que o filho aprenda, não. A criança tem o tempo de desenvolvimento dela, né? E lembrando que a criança é uma criança, ela não é um mini adulto, né? A gente quer impor, às vezes, obrigações aos filhos, dele fazer tal coisa, mas ele é uma criança, ele tem que passar por todas as fases. Eu já tive aluno que entrou na academia, saiu, o pai chateado, porque ele quer fazer natação, ele quer fazer futebol. Eu disse, como profissional de educação física, eu entendo que agora nessa fase, né, de 4 até 10 anos, a gente tem que oportunizar o máximo de atividades para o nosso filho, né? Para ele ver o que realmente ele quer e despertar todas as habilidades que ele tem, tanto motoras como cognitivas. Pois é, e essa parte de você observar, né, que muitos pais, isso é real, né? Muitos pais querem dar uma responsabilidade para um filho de pouca idade, né? Porque quer que o filho dê um retorno da forma que ele quer, né? Tipo assim, eu acompanho muito futebol, né? Futebol em loco aqui, futebol sobralense. E eu ando nas escolinhas e alguns pais, eles ficam pressionando o filho de 5 anos, 6 anos, 7 anos, pressionando o filho ali do lado de fora para que o menino acerte ali o chute, acerte lá, né, o que ele está fazendo. Só que não é assim. O menino está na idade de brincar. Isso mesmo. Né? A idade é de brincar. Então deixa ele brincar, porque ele vai aprender e daqui a pouco ele vai executar da forma que você quer. Agora é no tempo dele. Isso mesmo. É sempre que eu falo para os pais quando chegam. Teve pai que já chegou, eu quero que meu filho aprenda disciplina, isso aqui. Não, calma. A gente não trabalha dessa forma. Seu filho ele vai se familiarizar com o ambiente do tatame. Ele vai, através do exemplo, né, ver o coleguinha cumprimentar, pedir para entrar, pedir para sair, formar numa fila para fazer o exercício, se concentrar para olhar a posição do dia. Ele vai começar a ver que todo mundo, os mais veteranos, fazem aquilo. E ele vai começar a se engajar nisso aí.
Não é ele entrou aqui e ele vai do dia para a noite, né, transformar o comportamento dele porque ele entrou no jiu-jitsu. Não, ele vai ao decorrer dos anos e se moldando, né, através do meio que ele vive, né? Por isso que a gente fala, leão anda com leão, né? Então, se eu quero ter o meu filho forte, com autocontrole, autoconfiança, eu tenho que botar ele na arte marcial. E é bom, viu? A arte marcial é um lugar de disciplina, né? Que você aprende, mas tem que respeitar o tempo. Principalmente quando se trata de uma criança que tem alguma limitação, né? Que aí é um treino adaptado, pode ser totalmente diferente. E, lógico, o tempo de maturação, o tempo de resposta desse garoto, dessa criança, pode ser maior do que o das outras crianças. Isso. E hoje, Ronilelli, a gente prega muito com as crianças isso, né? Em termos de graduação, eu tenho que observar também a evolução do aluno. Tem um faixa azul que ele vai ser um faixa azul competitivo e um faixa azul que ele superou todos os limites dele. E às vezes alguém vem questionar essa faixa azul dessa pessoa, mas não é questionável, né? Eu tenho um aluno com autismo que treina comigo há mais de 2 anos, que é uma criança, tem 12 anos hoje, e quando ele chegou na academia, ele não olhava no teu olho, ele não ficava na formação, né? Ele não pedia para entrar no tatame, e hoje em dia ele é faixa amarela, né? Porque ele respeita todos os princípios e conhece, né, o básico do jiu-jitsu, faz a posição, mas no tempo dele. Tem dia que ele não quer treinar e ele não vai treinar, mas quando ele quer fazer, ele faz, né? E ele é o mesmo faixa amarela, daquele faixa amarela que chega lá e ganha medalha. Por quê? O faixa amarela que ganha medalha, ele está trabalhando no propósito dele. E o meu faixa amarela, ele está trabalhando no propósito dele, que é evoluir como pessoa. Então, assim, a gente não pode comparar um ao outro, né? Cada um no seu tempo. Como eu também já citei que tem faixa preta competitivo, faixa preta que vai se tornar professor, né? Faixa preta que vai auxiliar os outros. Então, existe um leque muito grande dentro do esporte. Não existe só o atleta que é o competidor, né? Existem pessoas que fazem para se sentir saudável, né? Para criar um laço de amizade. Então, assim, o jiu-jitsu em si, ele vai beneficiar em várias coisas na vida da gente. É verdade. E como é que você vê hoje essa questão? Porque, assim, eu volto a dizer, porque eu estava falando de off, agora eu vou falar aqui abertamente. Depois que eu voltei para Sobral, eu fiquei meio chateado, né? Porque tem uma galera aí que treinava junto, e aí encontrei com essa mesma galera, todo mundo separado. Porque, assim, treinava e andava junto, né? E aí, naturalmente, obviamente, isso pode acontecer, e na vida do ser humano, em sociedade, isso acontece, né? Mas quando eu passei muito tempo fora e não vi o que aconteceu, não vi algumas rupturas, e aí eu me senti assim triste. Falei com todo mundo, mas em pontos diferentes dentro do mesmo ambiente. É triste, né? Mas assim, a lei natural. Mas o jiu-jitsu, é como eu te falei, algumas academias querem comparar como se fosse uma academia de musculação, um comércio, né? Mas se torna uma família, né? Então, quando uma pessoa sai para montar um espaço, que ela saiu bem, abertamente, né? Tranquilo e calmo, né? As coisas vão fluir como normal. Mas quando ela sai com alguma chateação com algum de dentro da equipe, né? A equipe, tipo que aquele cara aprendeu tudo aqui e agora quer menosprezar o canto que ele aprendeu. Então, assim, aí ele vai contra tudo que ele aprendeu, né? Porque no jiu-jitsu a gente aprende a ter gratidão. Toda vez que vai começar o treino e vai finalizar o treino na minha academia, os alunos cumprimentam todo mundo, né? E eu explico isso para eles por quê? Porque eu tenho que agradecer meu colega, porque ganhando ou perdendo dele eu estou aprendendo. Então é ter gratidão. E sem o colega não tem treino. E sem o colega não tem treino, não tem evolução, né? Então eu dependo de você. Eu lembro de todas as pessoas que passaram na minha vida, de ruim e de bom, porque eu aprendi com as duas, né? Mas eu tenho que ter gratidão por essas pessoas, porque elas me ensinaram a ser uma pessoa melhor. Como eu falei aqui no início, eu treinei com o Alanzão, que era um faixa azul, e com o Elcio, né? Que hoje em dia eu treino em equipes diferentes. O Alanzão colocou o filho dele para treinar comigo, numa época dessa, né? Coisa gratificante. E eu falando pro filho dele, tu sabia que teu pai foi meu professor? E ele, não, brincadeira. Foi meu professor.
né? Porque o Alanzão, no tempo dele que ele tinha, né? Ele me mostrou o conhecimento dele. Isso ali nunca eu posso esquecer, que eu aprendi o básico com aquele cara. Né? Talvez hoje eu saiba muito mais que ele ou não, mas eu tenho que saber que é um cara que me deu o pontapé, que me auxiliou ali no início, né? É verdade, é verdade. Eu encontrei essa galera, uma parte da galera, né? E aí eu achei estranho, mas enfim, isso acontece, é a lei natural. Em Fortaleza também, onde eu treinei também em algumas academias em Fortaleza, e academias que eram dissidentes por conta de rupturas também. E naturalmente isso acontece, né? Mas como eu sou daqui, como eu sou de Sobral, como eu treinava com a galera, eu não esperava que, né, que acontecesse. Mas, obviamente, que acontecendo é natural que em algum momento haja uma divergência ou outra, né? Mas o bom, independente de uma ruptura boa, de forma amigável, tipo assim, eu me formei, recebi aqui a faixa preta, agora eu vou montar minha academia. Vamos comigo? Como tem. Como tem. Recentemente, o Stênio abriu uma academia na Coab 2. Hoje em dia a gente tem, aqui em Sobral, a gente tem 3 filiais da Nova União, né? A equipe da gente a matriz fica no Rio, os fundadores são o Dedé e o Wendel Alexander, né? Em Fortaleza, nosso líder é o mestre Guilherme Santos, que é aluno do Dedé, e eu sou aluno do Guilherme. E hoje a gente tem o Thalisson, que tem a unidade, né? Que é ali perto do sindicato, que é meu aluno, e o Stênio e o Davi, que é o faixa marrom, lá na Coab, que é a Gold. Então, assim, a gente tem 3 filiais da equipe da gente que seguem a mesma filosofia de trabalho, né? Talvez essas pessoas que saíram é que não concordavam com a filosofia de trabalho, né? Ninguém pode agradar todo mundo, né? A gente é prova viva disso e Jesus está aí para mostrar isso, né? Eu não tenho como agradar todo mundo. Fiz vários amigos nessa caminhada, graças a Deus, muito mais, mas também muitos inimigos, né? Que querem ver a gente cair. Mas, como eu sempre falo, se a gente cair, a gente levanta, porque o chão é o local da gente, né? Exatamente. E outra coisa, né? Eu acho que no jiu-jitsu, como em outros esportes, como na vida, né? As pessoas têm que enxergar que, independente se é adversário, ou se você tem uma divergência dentro de uma equipe, por exemplo, trazendo mesmo para o jiu-jitsu, você tem uma divergência dentro da equipe e você vai sair, meu irmão, siga seu caminho. Mas enxergar como inimigo, aí foge totalmente, inclusive, da essência do esporte. Isso mesmo. Né? Aí, se a gente parar para pensar, né, todas as equipes saíram da Grace. A família Grace é que fundou o jiu-jitsu e a gente teve essa disseminação de equipes que hoje em dia a gente vê muitas equipes, né? Mas assim, eu continuo seguindo a minha árvore genealógica porque eu acredito ainda na raiz, né? Saiu de quem? Eu sei de quem foi que o meu professor saiu, o Dedé Pederneiras. O Dedé Pederneiras era aluno do Carson Grace, né? O Carson Grace é da família Grace, então eu sei a raiz que o meu professor passou e eu sei a metodologia que foi usada para ele ser formado como faixa preta, né? Então eu prefiro seguir essa. Tem pessoas que não quero seguir, eu gosto da área comercial, né? Do business, não sei o quê. Então cada um segue sua vertente. É por aí. E falando sobre isso, eu em Fortaleza, aqui eu só treinei na Nova União, né? Mas em Fortaleza eu treinei na Nova União. Teve um período que com o Fabricinho lá no Montese, a gente treinava lá no Montese, aconteceu um período em que houve algumas academias da Nova que eram filiadas à Nova União, elas recuaram da Nova União, né? Porque aí havia ali uma reformulação e tudo, até que todo mundo se readaptasse, né? E aí, nesse período aí, que passou por uma readaptação, o Fabricinho saiu da Nova União e a gente ficou treinando como Brotherhood. Isso. E depois de alguns meses, 6 meses depois, voltamos para a Nova União. Assim, porque a Nova União, como equipe mundial, ela se expandiu, né, para outros esportes, inclusive o MMA. Né? Quem não conhece o Zé Aldo, né? O Zé Aldo é o maior expoente do MMA dentro da Nova União. E a Nova União começou no jiu-jitsu, era uma equipe de jiu-jitsu, mas migrou muito a dar atenção ao MMA. E a galera do jiu-jitsu ficou meio que esquecida, né? E aí
vieram surgindo novas equipes, a Aliança, né? Que veio tomando de conta do cenário mundial do jiu-jitsu. E alguns adeptos, né, sentiram essa falta do engajamento do jiu-jitsu. Mas, graças a Deus, hoje em dia, foi aberto aos olhos para isso, né? Porque a raiz da gente é o jiu-jitsu da Nova União. A gente tem o MMA como carro forte, mas a gente não pode esquecer de onde veio. O MMA chegou onde chegou porque a gente tem o jiu-jitsu como carro forte. E o mestre Dedé e o Wendel abriram os olhos para isso, e a equipe está voltando ao cenário mundial nas competições, né? Brasileiro, mundial. Hoje em dia, nosso presidente, né, da Nova União, Leonardo Santos, né, que também é um expoente dentro do jiu-jitsu mundial e também do UFC. E hoje em dia a Nova União é uma empresa que tem esses olhos abertos para o jiu-jitsu também, né? Para o jiu-jitsu principalmente, que o MMA já está consolidado. Sim, sim. Pois é. E aí houve, né, nessa época, houve essa readaptação das academias filiadas, né, à Nova União. Mas antes eu também treinei na BD Team, né, do Burton Davis, equipe, né? do Burton Davis. Treinei lá na Aerolândia com o professor David. E assim, por que, Ronélio, tu treinou nessas academias? Porque eu fui morar na Aerolândia, a academia era próxima a mim, né? E eu fui para lá. Eu sempre falo para meus alunos, Ronélio, a gente tem alunos que se apegam, né, a gente e aí passam na entrevista de emprego no outro canto ou no concurso, vai ter que mudar, e o cara vai para outra cidade e não quer treinar. Os cara, você tem que praticar jiu-jitsu. Se não tiver uma Nova União próxima a você, né, a gente sabe que a correria do dia a dia hoje, a gente tem que procurar algo próximo, né? Treine em qualquer canto, né? Que a amizade vai continuar sendo a mesma. Se por acaso você voltar para Sobral, a gente vai estar de portas abertas, né? Porque o vínculo é o só, né? É como você falou, tem que ter o respeito de sair e voltar. Eu fico lisonjeado quando chega atletas de outras equipes aqui em Sobral que vão me procurar na academia e falar, ó, meu professor lá, o Marco Túlio, me indicou para treinar aqui contigo aqui. O cara é faixa preta de outra equipe, né? Então, porque me conhece o trabalho da gente, que é um trabalho sério. Eu tenho vários amigos em outras equipes. Ah, porque o cara é da outra equipe, ele é teu rival? Negativo. A gente tem várias equipes. Lógico que, igual ao futebol, eu tô rouco aqui na entrevista, gente, é porque a gente teve uma competição agora domingo em Camusim, Serra Sertão, e eu tava na beira do tatame berrando com meus alunos lá, dando instrução. E a gente foi campeão geral, viu? Quem não sabe o que é campeão geral é quando a equipe ela tem o maior número de medalhas de atletas, juntando todas as categorias. E a Nova União aqui, mais uma vez, foi campeão geral, né? Ano passado a gente teve a Copa Bad Boy aqui em Sobral, né? Um evento internacional que teve na Vila Olímpica, a estrutura vinda de fora, a gente também foi campeão geral. Então isso mostra a força do trabalho da gente. Mas a gente está lá berrando pelo nosso aluno, o professor do lado também berrando. Mas quando acaba ali, é amizade, né? Porque a gente está em prol do mesmo esporte, né? Da mesma evolução e do crescimento do esporte. A gente tem que abrir os olhos e ver que a gente é espelho para várias pessoas, para a comunidade, né? Como a gente falou bem no início, o jiu-jitsu ele era mal visto, né? Porque antigamente quem é que conseguia um patrocínio de jiu-jitsu? Porque os caras do jiu-jitsu estavam brigando numa festa, mostrando que era valente, né? Hoje em dia você vê que para ser um atleta de jiu-jitsu, o cara tem que se dedicar a ter dieta, ter um fisioterapeuta, ter um personal trainer, para ele conseguir algo maior, né? Então, assim, se profissionalizou o esporte. Então, a gente vê que um atleta do jiu-jitsu hoje, ele dorme cedo, come bem, né? Tem a dedicação, cumpre os horários dele. Então, isso assim, a gente é exemplo para muitos. Então, a gente não pode estar batendo boca ou picuinha para querer ser o melhor e não mostrar o resultado para a sociedade, né? Pois é, exatamente. E foi isso que eu fiz, né? Mais próximo de mim, quando eu fui para Fortaleza, na Aerolândia, era Bedetim. E quando eu me mudei pro Montese, mais próximo de mim, aí eu voltei para casa, né? Eu voltei para Nova União. A gente tem um exemplo de um aluno, o Alex, hoje em dia ele está em Luxemburgo. Ele foi meu professor também, o Alex Nascimento. Abraço, viu, Alex? Ele foi professor aqui em Sobral de faixa roxa, veio passar um período aqui, o Alex é advogado, ele foi meu professor. E era aluno do Guilherme Santos, né? E aí, para mim, em Fortaleza, como o Alex veio para cá, eu treinava com o Alex. Sim. E o Alex foi embora para os Estados Unidos fazer o mestrado dele lá, né? Doutorado, mestrado. E
treinei com um aluno do Rickson. Do Rickson não, desculpa, cara, agora me fugiu o nome à cabeça. De um dos Gracies. E o cara queria promover ele à faixa preta, ele já era faixa marrom e ele não queria pegar. Ele treinou com um cara há muito tempo lá, passou mais de 5 anos morando nos Estados Unidos e voltou para o Brasil para pegar a faixa preta com o Guilherme Santos e comigo. Né? Então, assim, então é uma honra. Por quê? Porque o cara continuou treinando, mas sabia a raiz dele. Pô, se graduou em todas as faixas com a gente. Continua a evolução. Continuou a evolução, mas veio pegar a faixa onde em casa, né? É, verdade. Isso é consideração, né? O respeito, Isso. Né? E aí é quando o cara sai deixando a porta aberta. Isso mesmo. O Alex, ele foi aluno do Guilherme Santos desde criança, né? Então, diferente, é como eu te falei, eu sigo a minha raiz. Eu queria pegar a faixa preta com um cara que eu tinha como exemplo ali, né? Não vou, porque qualquer um vai me dar a faixa preta. Não, não é assim, né? Eu quero ter de alguém como referência. E o que é isso que a gente preza, a gente também preza não, a gente indica aos pais que você procure uma academia que tenha como referência o professor. Procure saber quem é o professor que está à frente do aluno, né? Porque às vezes a gente preza pelo dinheiro, que essa academia é mais barata, que essa academia é mais próximo da minha casa. Mas você está colocando o seu filho lá, né? Será que você vai querer seu filho com uma pessoa que queira colocar ele num caminho mais curto, né? Da vitória instantânea, da facilidade, ou de alguém que realmente vai ensinar ele como a vida ensina, né? Que só consegue as coisas através da dedicação. Então, assim, antes de botar seu filho numa arte marcial, procure uma academia especializada. Né? Em Sobral existe várias, né? Vários profissionais que trabalham sério com o esporte. E lá na Dojo Prime, quem quiser treinar lá, quem quiser levar seu filho, não só o filho, né? A família pode treinar junta, né? Graças a Deus a gente está em novo endereço, né? A gente passou um tempo na Avenida do Contorno, 9 anos, passou um tempo ali perto do Colmeia, mais 9, e agora vou voltar aqui à gratidão, né? Lembrar aqui do meu amigo Kennedy, que foi o cara que me incentivou a primeira academia que eu coloquei, que é o dono da Digital Games, e o Rafael Melo, né, que foi o cara que comprou a ideia da Dojo Prime, que foi uma academia maior de artes marciais, que a gente já teve aqui em Sobral e na região. E a gente passou 9 anos na academia, suportamos pandemia. Graças a Deus, a gente, o Rafael, por conta de trabalho, não conseguia estar dentro da academia e a gente resolveu romper a sociedade. E hoje eu sigo só com a Dojo Prime, né? Mas eu tenho uma eterna gratidão ao Rafael, porque eu cheguei até aqui por conta dele também, que acreditou no esporte, né? No jiu-jitsu, que há muito tempo atrás ninguém acreditava. E hoje a gente está em novo endereço, ali na Cleto Ferreira da Ponte, 13h30. Né? A gente tem horários de 8 da manhã, né, até 10 da noite. E acompanha a página da gente lá no Instagram, Dojo Prime. E você vai ver todos os horários. A gente tem aula de jiu-jitsu, kickbox, né, boxe e defesa pessoal. Aulas coletivas e particulares. Crianças, adultos, né, idosos, né? Então lá o meu coroa lá que eu brinco com ele. Às vezes chega a pessoa, eu posso praticar, eu tenho 40 anos. Eu tenho um aluno de 55 aqui, o cara tá todo dia aqui treinando, né? Que é um exemplo que eu tenho dentro da academia, né? Porque eu falei muito para ele, eu sou fã dele. Tem vários atletas que são campeões mundiais, mas eu não sou fã não, sou fã dele por quê? Porque é um cara que trabalha o dia todo dirigindo um caminhão e à noite está ali ralando, né? E tem muito novinho com 18, 17 anos. Porque eu tô cansado. Porque... Então, assim, a dedicação que ele mostra ao esporte é o que, às vezes não, é o que nos motiva a permanecer nessa caminhada aí, dando aula. A academia fica na Avenida Cleton Ferreira. Isso. Para quem não sabe, a academia, aliás, a academia não, a Avenida Cleton Ferreira é a mesma avenida do Centro de Convenções de Sobral. Que vai para o SESI, sentido Coab 3 ali. Exatamente. Bem no início da subida do SESI. Ela é a continuação da avenida, né? Que é conhecida como Avenida do Contorno. Isso. Né? E fica quase vizinho a Cal. Isso. A Cal fica na esquina. Antigamente era a Vila Decor, né? Agora mudou. Recentemente, agora é o novo Acal. Bacana, show de bola. Tenho que ir lá também, fazer uma visita lá, conhecer a nova academia. Eu queria só dar um adendo aqui,
Muita gente me pergunta no Instagram se a gente aceita iniciante, né, na academia. Porque às vezes a galera acompanha a academia, vê os resultados, né, vê a galera com medalha e pensa que lá só treina profissional. Aqui no bate-papo, o jiu-jitsu é para todos. E ao contrário do que a galera pensa, né, o iniciante é o que a gente trabalha, né? A gente vai formar esse iniciante até ele chegar a um avançado, até ele chegar a uma faixa preta, né? E a gente vai estar lá de portas abertas para receber todo mundo, né? Não tem idade, não tem peso, não tem altura, não tem sexo. O jiu-jitsu é para todos. Show de bola. Éder, eu queria te agradecer aqui por você ter aceito o convite de participar do De Frente com a Torcida, canal Torcida Amiga. Estar aqui hoje no Breguesso Estúdio Sobral, né, gravando aqui, conversando, batendo esse papo, trazendo essas informações e compartilhando de experiência com quem está assistindo. Ronilson, eu que agradeço, né? O espaço aberto para poder falar um pouco do nosso esporte e da nossa história. A gente vai conversando aqui, vai relembrando várias coisas que fogem no meio da conversa, né? Mas é muito bom, né? Tá trazendo essa informação para a galera e tá relembrando tudo que a gente passou para chegar até aqui, né? Porque não foi fácil e não é fácil a gente matar um leão todo dia, mas é isso que é a vida da gente, né? Todo dia a gente está ganhando. Hoje teve um treino da manhã que a gente faz dia de quarta-feira que é marrom e preta, né? Hoje eu não fui, né? Tomei falta, mas eu vi uma mensagem de um faixa preta da gente, que inclusive foi o cara que trouxe o jiu-jitsu para Sobral, para quem não sabe, Cleito Gomes, né? Que é o escrivão da Polícia Civil. O Cleitinho foi o formador do Elcio, do Alan, né? E hoje em dia é meu faixa preta, eu que graduei ele é faixa preta. Cleito parou por conta do trabalho, né? Professor também de universidade, escrivão da Polícia Civil, mas tá dentro do esporte. Hoje em dia ele foi treinar às 5h30 da manhã e aí falou, galera, não existe sensação melhor. De 6h31 da manhã, eu lembro até o que ele colocou, 6h31 da manhã, eu ter cumprido a missão de ter acordado cedo, ter feito força com meus amigos, evoluído com eles e já estou indo para o meu trabalho, né? Então, a primeira vitória foi ele levantar da cama e ir para o treino, né? Porque às vezes a gente, não vou porque... Então, o treino de 5h30 da manhã é para doido, é para louco. Não, é porque mostra mais uma vez que tu vai te superar. Porque eu saí da minha zona de conforto, que a minha cama é quentinha, para estar ali me esforçando e aprendendo com meus colegas. É o maior aprendizado do dia, não é nem o treino, não. É sair da zona de conforto. E isso é o que o jiu-jitsu te ensina. Sair da zona de conforto e conviver com ela, né? Saber sair das situações difíceis, porque eu saio da minha zona de conforto todo dia. Sim, perfeito. E aí eu te agradeço mais uma vez, né, por estar aqui compartilhando com a gente. E quem sabe brevemente a gente está aqui de volta trazendo mais informações e trazendo aí um campeão para a gente compartilhar também aqui da experiência dele. Na próxima a gente tem que trazer vários campeões aí. A gente, graças a Deus, a gente tem uma liga que a galera que cai dentro da academia tem esse lado competitivo. Eu não forço nenhum aluno meu a competir. O aluno chega lá e, não, você vai ter que competir, você vai ter que... Não, é natural do aluno, né? Eu quero participar de uma competição, eu quero me inscrever. Então, esse aluno, ele vai, dentro da turma normal, ele vai se destacando e a gente vai auxiliando ele na evolução. Nenhum dos meus alunos que chegaram a ser campeão foi porque a gente traçou um treino especificamente para ele, né? Dentro daquela turma, como eu lhe falei, existem os colegas de treino que vai ajudar na evolução dele. E ele, por si só, quer essa vertente que é a competição, né? Então, ele vai seguir. Então, a gente tem vários, graças a Deus, lá na academia. Desde o infantil até o master. Show de bola, Éder. Esse foi mais um De Frente com a Torcida, direto do estúdio Breguesso Sobral, né? E queria aqui também lembrar que quem tiver interesse em produzir o seu podcast, o Breguesso Estúdio Sobral está aqui à disposição. Basta entrar em contato com a gente aí pelo Instagram, Breguesso Estúdio Sobral, que tem lá todas as informações e pode mandar um direct que a gente conversa e alinha tudo direitinho, bonitinho, para você que tem interesse em produzir o seu podcast ou mesmo outros tipos de conteúdo, né? Porque aqui, o estúdio Breguesso Sobral, a gente tem uma estrutura completa com os melhores equipamentos para te oferecer e espero contar com você. Show.